Olá, seja bem-vindo a mais um programa da Convenção Batista Paranaense. Esse programa existe para comunicar acerca do que cremos, do que fazemos, mas principalmente para abençoar a sua vida. Hoje nós vamos abordar um assunto que está, nesses últimos dias, em todo o Brasil, em grande evidência. É a celebração do Carnaval. Afinal de contas, o Carnaval começou aonde? Como surgiu? A questão das datas. Como nós, cristãos evangélicos, pensamos, o que nós pensamos acerca do Carnaval. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui em nossos estúdios o pastor Jaziel Guerreiro Martins, que é mestre em teologia, também PhD, alguém que conhece muito da história da igreja, da história secular, e que vai nos ajudar muito sobre esse tema, acerca dessa temática. Muito obrigado, pastor Jaziel, pela sua presença e participação no nosso programa. Olá, pastor Antônio. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui nesse programa. É um privilégio voltar e falar sobre um tema específico, um tema muito polêmico que envolve o cristianismo, não apenas as igrejas protestantes e evangélicas, mas também durante a história tem envolvido a própria igreja católica. O Carnaval ele tem sido uma festa muito debatida entre os cristãos. E o que fazer durante esse período? O que o cristão deve fazer nesses 4, 5 dias em que a festa do Carnaval acontece? Então é uma alegria muito grande estar aqui. Espero que o telespectador, a telespectadora, possa acompanhar com bastante interesse, porque temos aí alguns dados importantíssimos a serem passados para vocês. Muito bem, muito obrigado, pastor Jaziel. Começando então, há um aspecto acerca do Carnaval que me chama a atenção e que é um fato curioso. Por que a data do Carnaval, esse momento de celebração, ele muda de ano para ano? Qual que é a razão? A razão ela é um pouco complicada, mas ao mesmo tempo, depois que você entende, ela é simples, pastor Antônio. Porque o Carnaval e outras festividades que foram incorporadas ao calendário cristão, exceto o Natal, tem a ver com a data da Páscoa. E a data da Páscoa ela não é marcada pelo calendário solar. Ela não acontece sempre no mesmo dia. A Páscoa ela é marcada pelo calendário lunar. Então, como que é marcada a Páscoa? A Páscoa, ela acontece no primeiro domingo, depois da primeira lua nova, após o equinócio de outono. No Polo Norte seria o equinócio de primavera, né? Então, esse equinócio acontece lá pelo dia 21, 22 de março. Então, depois desta data, do equinócio de primavera lá no Polo Norte, vai ter um momento em que vai acontecer a primeira lua cheia. Então, o próximo domingo, depois da lua cheia, é a Páscoa. E aí, 47 dias antes da Páscoa, 47 dias antes da Páscoa, acontece a terça-feira de Carnaval. Então, por isso que muda, porque a Páscoa muda de ano para ano. Então, em virtude da Páscoa, o Carnaval muda porque tem a festividade da Quaresma. Porque o Carnaval, ele não é uma festividade cristã, ele é uma festividade pagã que foi incorporada no calendário cristão. E para tal, como tinha a Quaresma, então ele está ligado com a Páscoa e com a Quaresma. Essa é a razão. Muito bem, um detalhe que realmente nos faz pensar muito nesse aspecto da história. E esse detalhe que o senhor colocou, então, o Carnaval é uma festa de origem pagã que depois foi incorporada pelo cristianismo. Nesse aspecto, então, vamos falar um pouquinho sobre a origem do Carnaval. Como é que surgiu a festa do Carnaval e como é que ele também chegou aos dias de hoje, da maneira como ele se apresenta hoje? Esta festa, ela foi sendo modificada com o passar do tempo. É claro que existem várias explicações a respeito do Carnaval. Poderíamos dizer que a origem remota do Carnaval foi a Grécia.
Então, no quinto século antes de Cristo, houve o surgimento de festividades no mundo grego, em que as pessoas andavam em carros alegóricos semelhantes aos navios. Tá? E então esses carros eram chamados carrum navalis, o que poderia dar a origem à palavra carnaval. Depois, né, mais recentemente, o Império Romano, nas festas chamadas Saturnálias, que eram homenagens ao deus Saturno, que aconteciam no período do solstício de inverno, que eram do dia 20 ao dia 25, 26 de dezembro, eram festividades ao deus Saturno. E foram incorporadas, então, essas festividades dos gregos, que lá na Grécia homenageavam os deuses da produção, os deuses da fertilidade, e agora foi incorporado pelo Império Romano. E acontecia nesse período. E aí os escravos eram livres, as escolas eram fechadas, e o povo saía para dançar e para festejar, não tão nus quanto no período da Grécia, né? Porque no período grego, eles, nos carros navales, eles estavam nus, desfilando. Mas no período romano já não havia essa nudez, era apenas uma festa para alegria, para dança, para bebida, e assim por diante. Então a origem do carnaval está na Grécia e depois foi incorporado pelo povo do Império Romano. E a visão da Igreja Antiga sobre essa festa, como era? Bem, a Igreja Antiga, ela visceralmente era contrária a essa festividade, porque era uma festividade pagã, em que havia muita bebida, em que havia licenciosidade, em que haviam práticas sexuais livres. Então a igreja primitiva, até o VI século, ela detestava esta festa do carnaval, porque lá no Império Romano, esta festa era chamada de carnes valis, ou seja, festividades da carne. Então era a festa da carne. E a igreja, que mantinha uma certa espiritualidade, a igreja que zelava pela boa moral, então ela era totalmente contrária às festividades. Pastor Jaziel, a implantação do baile de máscaras, o uso de máscaras, até chegar aos carros alegóricos hoje, é uma evolução que aconteceu nas festas de carnaval. Como é que o senhor descreve um pouco esse processo? Exatamente. Toda e qualquer festa, ela vai tendo as suas variações, as suas mudanças, o seu desenvolvimento com o passar do tempo e depende da cultura. Né? Por exemplo, em cada país, o carnaval se desenvolveu de uma maneira diferente. Em alguns países a festa é mais retraída, em outros países a festa é mais aberta. A festa das máscaras, as fantasias e os carros alegóricos na Europa surgiram com o Renascimento, que foi um período da Idade Média para a Idade Moderna. Agora, aqui no Brasil, o carnaval, quando ele chegou, era uma festa mais tranquila, era uma festa de bastante alegria, com muitas brincadeiras, porque a festa de carnaval chegou através dos nossos colonizadores, que foram os portugueses. Então, a festa chegou através do estrudo. E o estrudo é uma festividade portuguesa de jogar água uns nos outros. Uma brincadeira. Uma brincadeira comum. Então, nesses dias do carnaval, o pessoal ficava jogando água uns nos outros, farinha, às vezes até ovos. Né? Inclusive, o Dom Pedro II gostava bastante de jogar água nos nobres.
Então no período do Brasil imperial, esse era o tipo de carnaval usado. O carnaval, então, era uma festa, digamos assim, desorganizada. Muita brincadeira, muita alegria, muita festividade, mas não havia uma organização. A partir da década de 20 do século passado, ou seja, 1920 em diante, o carnaval começou a ser organizado no Brasil. Então aí já haviam os bailes com fantasias, já havia o baile das máscaras, começou-se a trabalhar a questão dos carros alegóricos. As marchinhas de carnaval já existiam antes, né? Então veio se desenvolvendo até esse presente momento em que o período de carnaval ele é conhecido normalmente como um período de muita licenciosidade, ou seja, muita exposição sexual, onde muito sexo é praticado. Quando um jovem, um adolescente ou qualquer pessoa pensa em carnaval, o que é que vem na cabeça? Bebida, drogadição, camisinha, sexo, onde ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo. Então, é claro que existe esse aspecto cultural dos carros alegóricos, onde nós temos no Rio de Janeiro, que é considerado o melhor carnaval do mundo, né? As escolas de samba, o pessoal se prepara o ano inteiro, tem o aspecto cultural, o aspecto da criatividade, o aspecto que o brasileiro é bem criativo, né? Ele é um povo que consegue fazer isso com muita eficiência. Então, é um carnaval modelo para o mundo em termos de organização. Ele é muito bem organizado. Mas, à margem disso, nós temos aí muita coisa ruim acontecendo, que acompanha essa festa do carnaval. Porque, como o nome já diz, é festa da carne. Então, festividades dos prazeres da carne. Ou como a igreja antiga dizia, é uma festividade mundana. Esse é o termo que a igreja antiga usava. Mas como ela foi incorporada ao calendário, então a quarta-feira de cinzas existe para a pessoa fazer a sua penitência, fazer ter o seu arrependimento e fazer o jejum no período que antecede. Então, para a igreja, em um certo sentido, foi até interessante, porque ela tem o período de 40 dias de jejum. Mas as pessoas dificilmente respeitam, porque ela, durante o período de carnaval, ela tem as suas práticas, os seus prazeres sexuais, e bebidas, e drogadição e tudo mais, mas ela não vai ficar 40 dias sem essas coisas, né? Quer dizer, ela continua a praticar. Então fica uma coisa esquisita. E a quarta-feira de cinzas tem alguma coisa a ver com isso? Não, a quarta-feira de cinzas, ela é por causa que as cinzas, no tempo bíblico passado, a pessoa quando se arrependia, ela punha cinzas, né? Então essa é uma cultura também judaico-cristã, que é um símbolo da pessoa se penitenciar, fazer penitência, colocar cinzas sobre si mesma. Ou seja, a pessoa fez tudo que quis durante aquele período de carnaval, cometeu diversos pecados e daí naquele momento é um tempo de arrependimento dos erros cometidos naquele período ali. É um tipo de arrependimento. Mas é um arrependimento em que, normalmente, na Bíblia, arrependimento significa você mudar de vida, mudar de mentalidade e não voltar às mesmas práticas. Então, se é uma coisa que se repete ano após ano, não é um verdadeiro arrependimento, é uma penitência apenas, em que a pessoa se torna um penitente por causa daquilo que ela cometeu, mas hoje em dia as pessoas nem estão mais aí com o dia de quarta-feira de cinzas. Ele vai dormir até 11 horas para trabalhar de meio-dia em diante. Tentar se recuperar um pouquinho para poder depois de trabalhar. Pastor Jaziel, nesse aspecto aí, é importante nós colocarmos para aqueles que estão nos assistindo, os nossos amigos, como nós batistas, como a igreja evangélica, ela vê o carnaval. Então é importante nós darmos um parecer acerca disso. Entendemos que o carnaval é uma festa popular,
O senhor citou também a questão, digamos assim, glamurosa dos grandes desfiles que existem hoje no Brasil, mas a grande maioria das pessoas, na verdade, ela está naquela festa popular onde as drogas, o álcool, uma gravidez indesejada vai acabar surgindo. Então, como que nós trabalhamos com essa situação? A grande maioria dos evangélicos e protestantes usamos esse período, que é um período de 4 a 5 dias, para momentos de reflexão. Se carnaval, carnavales, é festa da carne, prazeres da carne, os cristãos da ala protestante e evangélica usam este período não para enaltecer a carne, mas para abastecer o espírito, para fazer uma reflexão. Então nós temos os chamados retiros de carnaval, onde os jovens vão aprender, vão ser educados a respeito de drogas, a respeito de valores. Os adolescentes vão aprender sobre os perigos que a nossa sociedade enfrenta hoje. Os casais vão ter um aprendizado sobre casamento, como melhorar o seu casamento, como aperfeiçoar o seu amor para com o cônjuge, há reflexões sobre a espiritualidade. Então, os evangélicos usam esse período para momentos de reflexão, de palestras, de congraçamento, de muita música, de muita adoração a Deus. E alguns, em seus programas, têm lá os momentos de dança. Claro que essa dança não é uma dança com licenciosidade, ou seja, para exposição do corpo, para expor a sua sexualidade, mas para ficar ali alegre, com brincadeiras e muito futebol, a garotada, esportes. Então há um momento de divertimento, há um momento de reflexão, há um momento em que a palavra de Deus é lida, é pregada, é falada. E ali então as pessoas têm um momento assim de um renovo. Ou seja, o que é um renovo? O renovo é a pessoa passar por um momento em que ela forma um objetivo para aquele ano, ou forma um objetivo para a sua vida, e assim ela vai aprendendo como lidar com várias situações na vida. Por exemplo, em muitos retiros de carnaval, se fala sobre o problema da drogadição para jovens e adolescentes. Se fala sobre questões da sexualidade e diversos outros problemas que existem. Então, são passados valores. Então, é um momento em que nós usamos para essas atividades. Aproveitar a oportunidade para valorizar a vida. Valorizar a vida. Da maneira correta. Exatamente. Passar os valores cristãos ou os valores que enaltecem a pessoa. Até palestras com psicólogos, com pessoas da área da saúde. Enfim, não é só retiro do lado espiritual com pregação. Várias coisas acontecem, vários níveis, né? Médicos explicando sobre questões de saúde, nutricionistas, psicólogos, enfim, várias coisas. E claro, não pode faltar a palavra de Deus, que para nós, a Bíblia, né? Que um pastor ou alguém teólogo vai ali explicar e mostrar alguma coisa relacionada com a nossa vida, com o nosso jeito de ser e de existir. Algumas pessoas acham que por nós não celebrarmos o carnaval como o mundo celebra, como as pessoas da sociedade de modo geral celebram, que nós somos então obrigados a ter um padrão de vida, a um comportamento mais triste, em que você não pode se alegrar. Nós, cristãos evangélicos, somos pessoas que temos motivos para se alegrar, nós podemos celebrar, fazer festas. Como é que a gente se comporta nesse aspecto? Claro, por exemplo, o Natal era uma festa ao nascimento do deus Saturno. Os cristãos adaptaram esta festividade para comemorar o nascimento de Jesus Cristo. A Páscoa é uma festividade judaica. O cristão, por Jesus ter ressuscitado no dia da Páscoa, ele celebra com alegria a vitória sobre o mal, sobre o pecado e sobre a morte. E no período do carnaval,
É um período em que não é contrição, né? Mas pelo contrário, é um momento de muita música, de muita adoração a Deus, de muita alegria. Claro que há momentos de reflexão. Claro que nós precisamos de momentos em que nós devemos parar e ouvir, né, a voz de Deus. E nesse período em que o mundo está agitado, aquela confusão toda, você vai para uma chácara, você vai para um hotel, você vai para um lugar assim distante da cidade, né? Nós que moramos na zona urbana, e lá você passa dias maravilhosos, né? Piscina, é sauna, é palestra, é cântico, é bater papo, enfim, é uma alegria indescritível, né? Ao passo que muita gente que está no carnaval, ele tem aqueles momentos de alegria, mas depois tem a dor de cabeça da cachaça que ele tomou, né? Tem a gravidez indesejada, né? Às vezes uma garota de menor que pensava no seu futuro, fazer vestibular e fazer o curso, agora tem uma vida toda atribulada porque tem uma criança que vai nascer e às vezes ela nem sabe, nem lembra quem foi o pai, compromete o futuro dela. Então, na verdade, quando você percebe os prazeres da carne, ou carnavales, são prazeres transitórios. E quando o prazer é um prazer embasado em Cristo, ele é um prazer permanente, ele é uma paz permanente. Porque as pessoas não têm paz. E nós ensinamos a paz, porque Cristo disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então paz não é ausência de guerra. Tem muita gente aí na família que não vive em paz. Então o que nós fazemos? Nós tentamos explicar e ajudar as pessoas através de conselhos, através desses retiros, né? Para que as pessoas vivam em paz. Paz consigo mesmo, paz com a família, paz com Deus e paz com o próximo, né? Então, nós procuramos fazer assim, porque nós consideramos como a igreja cristã antes de 590, quando ela não tolerava o carnaval, por ser uma festa da carne, uma festa pagã. Então ela é uma festa pagã, diferente do Natal e diferente da Páscoa. Então, por ela ser uma festa pagã, nós cristãos não deveríamos participar e nem comemorar esta festa como as pessoas comemoram. Por isso que nós fazemos diferente. E é uma beleza, né? É uma alegria indescritível que só aqueles que participam é que conseguem expressar e assim desenvolver na sua vida, na sua existência. Você volta uma outra pessoa, você volta muito mais alegre para o trabalho, é como tirar férias. Ok. Dr. Jaziel, nosso programa está chegando ao fim. Quero agradecer a sua participação, que já esteve em outros programas e que estará em outros também. A sua participação realmente tem sido muito importante. Nós agradecemos aí esses esclarecimentos, detalhes ricos que com certeza vão nos ajudar a ver esse tempo como uma oportunidade para crescermos diante de Deus. Muito obrigado, Dr. Jaziel. Eu quero deixar para você um texto da Palavra de Deus que serve justamente para essa reflexão que o pastor acaba de mencionar. Diz assim, no texto de Eclesiastes, capítulo 11, verso 9. Jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre de uma coisa, Deus julgará por tudo que você fizer. Não deixe que nada o preocupe ou o faça sofrer, pois a mocidade dura pouco. Lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida. O que esse texto nos fala é que nós devemos aproveitar bem a vida da maneira correta. Utilizar os nossos dias para que quando chegarmos em uma idade mais avançada, não venhamos a olhar para trás e dizer, puxa, eu aproveitei a vida de forma errada. E o que é aproveitar a vida de maneira certa? Segundo esse texto lembre-se do seu Criador enquanto você é jovem. É claro que aqui o texto está se referindo à juventude, mas não importa qual a sua idade. Hoje é o tempo de você lembrar-se de Deus.
Hoje é o tempo de você lembrar-se do seu Criador. Saiba que nesses dias de festa que você pulou, você festejou, a vida continua. E o amanhã nós não sabemos como será. Você não sabe onde você vai estar, você até pode prever, mas não pode ter essa certeza. Contudo, a palavra de Deus nos mostra e ensina que através da nossa fé em Cristo Jesus, nós podemos ter a esperança e certeza de uma vida eterna. O Dr. Jaziel há pouco comentou sobre a paz. Essa paz que às vezes um momento de alegria pode trazer, mas de fato não é uma paz verdadeira. A paz que Jesus oferece é uma paz que permanece em todos os tempos, independente das circunstâncias. Por isso eu quero nesse momento orar com você, para que se porventura a sua vida está ausente de paz, ainda que você tenha buscado fazer muitas coisas, desfrutar de muitas coisas, mas há um vazio, existem questões que você não consegue responder, a palavra de Deus pode responder. Por isso eu peço que você agora acompanhe comigo essa oração e o faremos. Senhor Deus, eu quero neste momento te agradecer por esse tempo que tivemos de explicações acerca dessa festa chamada Carnaval. Obrigado porque pudemos aqui ter acesso à história, ao passado, mas nada adianta apenas sabermos do fato que aconteceu. Precisamos hoje ter um posicionamento. E eu peço que o Senhor esteja abençoando aquelas pessoas que nesse momento estão nos assistindo, estão tendo acesso a esse documentário, a esse programa, para que possam refletir sobre a sua vida e venham de fato reconhecer e sentir nada são, que precisam sim reconhecer a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador das suas vidas. Deus amado, eu peço a tua bênção sobre a vida das crianças, adolescentes, jovens, adultos, todas as gerações que nos ouvem, para que possam colocar a sua vida diante do Senhor e entender que o carnaval passa, o ano passa, mas um dia nós teremos que prestar contas de tudo que fizemos. E que esse prestar de contas seja alegre, porque essas pessoas um dia tiveram a oportunidade e reconheceram a necessidade de crer em Jesus Cristo. Eu peço a tua bênção sobre a vida dessas pessoas que nos acompanham e oro em nome de Jesus. Querido amigo, muito obrigado pela sua participação, pelo esse momento de você estar assistindo a esse programa. Que Deus te abençoe e estaremos em breve nos encontrando novamente. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.